Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante e que me pediram muito em redes sociais, enfim, foi um assunto super solicitado, que é sobre o puerpério. E para essa tarefa eu trouxe duas pessoas que eu gosto bastante, duas mulheres incríveis, que eu tenho a honra de serem minhas pacientes. A advogada Patrícia Bini e a psicóloga Flávia Mendes. Sejam muito, muito bem-vindas. Obrigada, doutora. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. E principalmente falando desse assunto, né, que é um assunto que eu gosto muito e que eu acabei de viver esse momento. Né? Então, meu nome é Flávia Mendes, eu sou psicóloga de formação, eu sou pós-graduada, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela USP, eu sou treinadora de ativação comportamental pelo Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba. Eu publiquei um livro, né, um capítulo de um livro sobre gravidez na adolescência, sexualidade para adolescentes sob um enfoque comportamental. E estou aqui para passar um pouco aí da minha experiência, do que eu vivi durante esse momento do puerpério. Cá, obrigada. Flávia, prazer. Prazer, Patrícia. Bom, eu aqui sou a pitaqueira, né? Porque nós temos uma obstetra e uma psicóloga com uma mega formação em gravidez, puerpério, e tem uma advogada metida que vai fazer não sei o que aqui. Eu acho que a minha credencial aqui que me qualifica é que eu tenho 3 filhos, todos pequenos, de 5, quase 3 e 1 ano. Então, acho que isso é a única coisa que me qualifica para falar um pouco desse tema. Que super obrigada, Cá, por me chamar. Prazer, Flávia. Vamos lá, espero contribuir. Eu acho que a ideia era essa, trazer um bate-papo, um bate-papo real, né? De como é a vida real mesmo, nessa fase tão desafiadora, né? Hoje mesmo eu estava passando visita pós-parto e a gente já vislumbra um pouco esse momento que está começando, né? De como é a chegada em casa. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso com as pacientes. Então, assim, acho que o puerpério é uma definição difícil, porque a gente sabe quando ele começa, mas a gente não sabe quando ele termina, na verdade, né? Então, o começo a gente sabe que é após o nascimento do bebê. Sim. Agora, quando ele termina, na verdade, é uma incógnita. A gente tem debates sobre isso. Alguns lugares falam 40 dias, outros lugares falam que 12 semanas pós-parto. Então, as definições, elas variam de lugar para lugar. E realmente, né? Acho que é um período de muita transformação, muito intenso. Tem lugar que até fala que é o 4º trimestre da gestação. Né? Gestação, né? Porque assim, realmente é um momento muito desafiador e a gente sabe que além de todas as mudanças físicas que a mulher vive nesse momento, né, em relação à mama, né, as mudanças da amamentação que a gente já trouxe aqui no outro podcast, a gente sabe em relação à evolução do útero, pós-parto, útero voltando para o tamanho dele normal. A gente tem um desafio imenso, que são os desafios emocionais, né, a mudança da rotina no pós-parto, e é isso que a gente trouxe para vocês aqui hoje. E por isso eu trouxe as 2 pacientes e mulheres tão incríveis e queridas. Flávia, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre tudo isso. Como foi para você? Tá, foi interessante, né, a doutora Camila ter falado que sobre esses 40 dias, né, que não termina, né, nesses 40 dias. Então, a minha gestação foi uma gestação muito desejada, né, a gente demorou 5 anos para engravidar. Então, quando eu engravidei, foi aquela alegria, enfim, eu tive uma gestação muito tranquila, foi uma delícia estar grávida, assim, eu fiz atividade física até o último momento, enfim, tudo perfeito, eu quase não engordei, trabalhei até 2 semanas antes e fui para a maternidade, né? Tive o bebê, enfim. Aí, eu acho que meu puerpério começou quando a doutora Camila me mandou uma mensagem falando, eu falei, tô de alta, bebê teve alta, enfim, né? Ela, tô sabendo, tal. Ela falou, eu tenho até hoje a mensagem, né? Que o desafio de voltar para casa era muito gostoso, né? Com o bebê, mas era um grande desafio, né? E ela sempre muito solícita, se colocou muito à disposição, qualquer coisa me chama, tá. Eu acho que ali começou daquele negócio, aquela sensação estranha, né? Aí eu fui para casa com o bebê, enfim, chegou eu e meu marido. E a gente não teve rede de apoio, né? Nenhuma. Então, eu não cheguei em casa e tive pessoas me esperando, ninguém, né? Então, eu abri a porta e meu marido precisou, naquele momento, acho que eu não me recordo se era passar ou na farmácia ou no mercado. Então, ele me deixou em casa com a bebê e saiu. E aí, eu me vi com um bebê no colo, assim,
que eu faço com esse bebê, né? Tipo, dá banho, dá mamar, troca, e ela olhando assim pra minha cara. Fica no colo, mas falaram que não pode dar muito colo, mas falaram que é ruim não dar colo. O que eu faço? E aí eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, acho que eu vou dar mamar, né? E bota a criança pra mamar, enfim. Então, eu acho que ali eu comecei a ficar muito, muito desesperada, muito mal. Ali, eu acho que eu já comecei a chorar e comecei a perguntar pro meu marido, você vai demorar? Você vai demorar? E ele, não, tô chegando, enfim. E todos os dias, dali em diante, eu chorava todos os dias. Assim, era uma sensação muito estranha, era uma tristeza, era uma solidão, era uma angústia. Enfim, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, né? Então, as noites, os dias, ia anoitecendo, o desespero ia aumentando mais. Né? E aquela história, dorme quando o bebê dormir. Para quem, né? Porque quando minha bebê dormia, eu tinha que fazer um monte de coisa. A gente tinha que se dividir. Então, um ia tomar banho, o outro ia preparar alguma coisa para comer. Então, sempre foi eu e ele, né, nos cuidados com a bebê, o tempo inteiro. Então, eu falo que eu tive um puerpério muito intenso por conta disso, né? Eu acho que a rede de apoio ajuda muito, né? Então, eu não tive. A gente ali teve que se virar, nós dois e a minha bebê, né, que hoje está com 1 ano e 3 meses. Então, mas, enfim, deu tudo certo. Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo bem. Eu acho que, assim, é isso. Ele pode ser muito longo, mas a gente tem que vislumbrar que as coisas passam e vão se acertando. Mas de como acontece, acho que a gente pode acontecer de uma forma mais leve, né? Eu acho que isso que a gente quer trazer um pouco aqui, trazendo informação tanto para os pacientes se prepararem, né, para a família se preparar, para que esse momento seja ainda melhor do que ele pode ser, né? Sim. E aí, Patrícia, como que foi a sua experiência de puerpério? Qual delas, né? Tivemos várias. Mas é uma piada, mas eu acho que tem uma questão interessante aqui. Cada um foi muito diferente do outro, pro bem e pro mal. Assim, o primeiro, eu acho que foi muito parecido com a Flávia. Eu estava ouvindo ela falar e eu me lembro... Até hoje, eu e meu marido, a gente comenta que nas primeiras 2 semanas que o Edu nasceu, quando um saía, tipo, para ir ao supermercado, na farmácia, o outro... Mas a gente não falava isso um pro outro na época. A gente foi confessar isso depois um pro outro. A gente ficava pensando, meu Deus do céu, será que ela vai demorar para chegar? E se acontece alguma coisa, eu tô aqui sozinho com esse estranho, que era o Edu, né? Aquele ser de 50 centímetros. Então, assim, eu acho que é tudo muito novo, né? Eu acho que isso é um... Não sei se tem como o primeiro filho não ser isso, né? Essa sensação de amedrontamento diante de um desconhecido mesmo. É uma situação que você nunca viveu, né? Claro que a Flávia falou que ela não teve rede de apoio. Isso, com certeza, eu acho que deve ter tornado a experiência mais difícil. Mas a rede de apoio, às vezes, ela também é um negócio meio ambivalente, né? Eu sempre tive os meus pais muito próximos. Meus pais moravam na rua de trás de casa. Minha mãe, todos os dias ali comigo. Mas... às vezes, assim, eu acho que aquilo não era suficiente, sabe? Eu tinha ali coisas que a minha mãe dizia, aquelas coisas da sabedoria da vovó, faz assim, faz assado, que eu sabia que hoje em dia já não se faz mais assim ou faz assado, mas você tá tão naquela coisa da novidade que você não sabe o que fazer, que qualquer opção que você adotar, você vai pensar que você está errando. Então, aquilo já vai alimentando uma dúvida sobre a sua capacidade de fazer aquilo, né? Então, aquele amedrontamento, eu acho que no começo... Não conheço nenhuma mãe que não tenha realmente mergulhado nisso. Demora um tempo para você ter um pouco de confiança e começar a construir essa confiança no que você está fazendo. De cara, eu acho muito difícil. Acho que o primeiro filho, o puerpério dele foi marcado, acho que mais por isso, esse medo. E acho que a constatação de uma falta de controle total, assim. Então, eu e meu marido, a gente sempre foi muito certinho, organizadinho, controlador, as coisas, né? Rotina. E um recém-nascido não tem rotina. Então, assim, ele mamou agora, talvez daqui a 1 hora ele vai querer mamar de novo. Você fala, mas como assim? Né? É assim. Né? E dormir uma noite bem... nas 2 seguintes talvez seja péssimo, né? A coisa não é linear, a progressão, né? E isso foi uma coisa que mexeu muito com a gente, assim. Pô, parecia que estava engrenando, estava indo bem, agora voltou tudo para trás. É assim. Isso para nós, para o nosso perfil, isso era muito difícil de conviver. O meu segundo filho já foi uma situação... Eu acho que não teve esse amedrontamento. Eu acho que
essas fases difíceis, esses reveses, assim, foi bem, agora vai mal. A gente levou isso muito mais tranquilamente, porque a gente sabia que é assim. Então, a gente sabia que era tudo muito temporário. No primeiro, parecia tudo muito definitivo. Tipo, quebrou o sono da criança, ferrou. Ele vai ter 18 anos, ele vai dormir assim, tudo errado de novo. Não é, né? Quando você tem o segundo, você sabe que vai, volta. Tem épocas boas, tem épocas horríveis, mas depois engrena de novo. Então, isso eu acho que trouxe um alento. Mas o meu segundo filho nasceu em 2020. Ele nasceu na pandemia. Nasceu em outubro, quando não tinha vacina, não tinha nada. Então, assim, eu acho que foi um puerpério muito solitário. A gente não teve visita de ninguém na maternidade. A gente queria sumir da maternidade o mais rápido possível para sair do ambiente hospitalar, porque ficava aquele medo de se ele pega, se eu pego alguma coisa. Não teve visita nenhuma em casa. A gente só tinha convivência com os meus pais, porque a gente fez ali um pacto de bolha, de se frequentar só entre nós. Então, assim, não teve família conhecendo ele. A família foi conhecer o Felipe com, sei lá, 6, 7 meses de idade. Então, foi, na verdade, não do puerpério, né? Mas você vê como o ambiente também influencia muito na experiência. Sim. Né? Tinha ali a rede de apoio dos meus pais e tudo, mas essa vibe ali do momento social era uma coisa que eu acho que fez o meu baby blues do segundo ser mais intenso do que do primeiro. E o terceiro, aí já foi uma coisa totalmente diferente, assim, porque a Camila sabe, os meus 2 primeiros filhos, eu tive que fazer FIV. A gente começou a tentar engravidar com 31 anos, aí faz aquela investigação, não sei o quê. Infertilidade não aparente, né? Aparente. Investiga, ninguém tem nenhum problema, assim, né, determinante. Tem ali umas coisinhas que poderiam ser melhores, tal, mas não é, né? A gente não consegue determinar uma causa, exato, né? não tem um impeditivo, claro, né? Isso acaba sendo, às vezes, mais ansiogênico também, exato. né? Porque você às fala, vezes mas a gente por quê? quer ter alguma coisa, exatamente, um diagnóstico. Exatamente. Não, e aí, para mim, o meu terceiro filho, né, foi o diagnóstico, porque ele foi natural, com 38 anos. O meu segundo tinha 8 meses quando eu engravidei dele. Então, assim, né? Sei lá, para mim, eu digo que foi o diagnóstico porque eu pensei, alguma coisa psicológica, alguma coisa que destravou ali, do tipo, agora você já tem 2, não precisa mais se preocupar com isso. E aí engravidei dele. Então, o puerpério dele, eu acho que foi diferente ainda, porque ele não foi planejado. Então, acho que isso também, né, fazendo um pouco o gancho com o puerpério do Felipe, assim, como as circunstâncias também influenciam muito, né? Sim. Como você falou, falta de rede de apoio, a pandemia, uma circunstância de estar muito solitária, ou é o fato de uma gravidez que não foi planejada, né? Eu me vi assim com muito, muito medo na gravidez do Henrique. Não era de não saber fazer as coisas, como foi o medo no puerpério do Edu, que é meu primeiro filho, mas era de, cara, eu não vou dar conta de 3 crianças. Errou, sim, porque eram 3 bebês, né? O Edu estava com 3 aninhos. O Felipe com 8 meses, mamava no peito ainda, imagina. E eu estava grávida de novo. Então, foram bem diferentes, assim. Mas eu acho que isso é importante a gente falar, porque, assim, a gente vê as pessoas se comparando em todas as circunstâncias. Exato. Porque outro dia uma paciente virou para mim e falou assim, doutora, eu vou começar a tentar engravidar, mas eu já estou muito ansiosa, porque uma das minhas melhores amigas engravidou no primeiro mês de tentativa. E ela fica falando isso várias vezes para mim, e eu estou achando que, assim, já se comparando, né? Assim, nem começou a tentar, ela estava se comparando com uma pessoa que tinha começado a tentar engravidar, engravidou por sorte rápido. Eu falei, olha, pode acontecer, mas não é a regra, né? E trazer principalmente a informação para não se comparar, porque eu sempre falo, ou com parto, ou puerpério, uma mesma paciente, em gestações diferentes, as vivências são diferentes, o que dirá de mulheres diferentes, né? Pois é. Então, assim, eu acho que trazer para as pessoas que, de fato, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, porque, né? E isso pode impactar na sua experiência pessoal de tudo na vida, né? Na gestação e puerpério e amamentação e tudo mais, tem que trazer essa leveza de que vamos construir a minha história. Eu lembro muito da Patrícia, assim, eu não vou falar nada de paciente, lógico, mas é uma coisa que eu acho pode falar. Que eu acho que eu posso falar. Eu lembro, na primeira gestação dela, a gente se via muito no final, né?
E a gente ficava tentando, mas como será que vai ser o parto? Será que vai ser isso? Eu lembro deles perguntando muito, né? Assim, tipo, será que vai ser? O que você acha da sua opinião? Não sei o quê. Eu lembro de eu falando assim, não tem como a gente saber, né? A gente vai ter a sua história para contar de como foi o seu primeiro parto. Né? E no final, eu lembro que das outras gestações, você nem me perguntava mais nada disso, né? Porque você já entendeu não dá pra que, prever, que não dá pra gente controlar, prever, né? E que é assim mesmo, né? Você vai aprendendo isso de alguma forma, né? Mas eu me lembro claramente da gente sentado num consultório antigo que eu não atendo mais, né? E a gente discutindo sobre como seria seu parto, né? Controlador, eu falei. Né? Como é que vai ser? Vai ser assim? Vai ser para esquerda, para direita, né? Então, eu acho que... E o puerpério, às vezes, acho que a maternidade, principalmente para as pessoas que são, como você falou, controladoras de uma forma geral, que querem saber como as coisas vão acontecer, pode ser ainda mais difícil, né? Porque você tem uma sensação de que você não consegue controlar todas as coisas. Você tem uma outra pessoa ali, não é mais você, né? E que você ama demais, né? E como eu vou lidar com toda essa dinâmica? Como vai ser esse desafio? Então, eu acho que a maternidade, de fato, traz isso pra gente, né? Desde a tentativa, né? É o confronto com a total falta de controle, né? Não é do jeito que a gente quer, quando a gente quer que você vai engravidar, que o parto vai ser, que o bebê vai dormir. Nada né? E pegando já um pouco da história que você contou, você falando assim, eu engravidei do terceiro filho espontaneamente, também lembro do dia que você me mandou uma mensagem falando assim, você está sentada? Foi. Mandei um WhatsApp para ela, tá sentada. Você está sentada? Eu lembro que eu estava num outro parto, e aí você falou, você está sentada? E aí, eu acho que assim, o que eu acho interessante é que assim, você quis tanto isso, e quando veio, de repente te assustou, né? Então você vê como os nossos momentos também influenciam do jeito que a gente recebe as informações, de como a gente lida com elas. Então, eu acho de fato isso, né? Eu sou muito sortuda porque, assim, eu acho que eu lido na grande parte das vezes com um público que quer muito ter o filho. Né? Então, assim, as gestações são muito planejadas, esperadas. Então, eu acho que, assim, eu lido menos com essa... de repente eu não queria, mas você veio, é bem-vindo, não estava esperando, mas vamos lá, né? Vamos se reorganizar. Mas, de fato, uma gestação que não é planejada pode trazer um puerpério realmente mais difícil, né? E com mais desafios ainda, né? De como lidar com tudo isso. Então, de fato, tudo que você colocou é realmente muito pertinente, né? Flávia, você quer comentar alguma coisa desse processo? Eu acho que sim, né? Quando a gravidez não é planejada, eu acho que quando a gente também tem muita expectativa, né? Como eu falei, a minha gestação, ela foi incrível. Assim, às vezes as pessoas falam, eu tive isso, eu não tive. Às vezes tive tal coisa, não tive, né? Você me acompanhou, estava tudo muito bem, tudo ok, os exames todos ótimos. Então, acho que ali eu fui criando muita expectativa que o pós também seria perfeito. Né? Então, com certeza, isso contribuiu bastante. Né? E eu acho que o que foi ajudando muito nesse meu processo foi... assim, a organização, né? Você estava falando de rotina, de organização, assim, não sendo radical ou muito engessado, mas é o que funcionou para a gente. Né? A gente precisava ter uma organização para aquilo funcionar, senão não funcionaria. Né? Então, eu falei que um dia eu acordei e falei, chega, eu não quero mais esse papel de vítima, eu preciso melhorar isso daqui. Então, eu tirei o pijama, arrumei o cabelo, passei um batom, e isso foi me ajudando muito, porque todos os dias era aquilo, era acordar, era o pijama, eu me olhava no espelho e falava, gente, cadê a Flávia, né? Eu não sou mais eu, cadê a pessoa que existia aqui antes? Então, eu acho que, para mim, essa sensação era a pior de todas, assim, de me olhar no espelho e não me reconhecer mais. Assim, para mim, eu só era a mãe da Chloe, fim, né? Eu não existia mais. Então, eu acho que ter... me esforçado, né? Acho que é uma palavra bacana de tirar 5 minutos para mim, me arrumar, arrumar meu cabelo, tirar aquele pijama, para a gente fez toda a diferença, né? Organizar a rotina, na minha casa funcionou assim, a gente precisava organizar as sonecas dela, organizar as mamadas, organizar as noites, quem ia levantar, quem não ia, porque era só eu e meu marido. Né? A gente fala que todo mundo comemora o primeiro ano da criança, a gente comemorou o primeiro mês. Né? Então, a gente fez um bolinho, a gente se abraçou, assim, a gente se emocionou, porque eu pensei, se deu certo o primeiro mês, isso daqui tem que funcionar, isso daqui vai dar certo. Né? Então, assim, para mim, o primeiro mês dela marcou muito mais do que o primeiro ano, porque eu falei, cara, eu consigo fazer difícil, né? isso Foi daqui simbólico. funcionar. Né? E a gente se chama assim de tripé, né? Porque sempre são os três, né? A doutora viu sempre
E a Flávia na consulta, tinha aqui o marido da Flávia, a filha, e tinha aqui todo mundo. Então, organizava o horário que eles me passavam com a agenda do meu marido, os compromissos profissionais dele, com soneca, com tudo, porque eu não tinha alguém para ficar com a minha filha enquanto eu ia na consulta. Mas a gente até estranha quando não vai, né? Quando eu falo assim, Flávia, cadê todo mundo? É que agora ela cresceu, não precisa mais mamar, enfim, né? Mas era isso, era tipo, ia todo mundo, entendeu? O pai fazendo a criança dormir na recepção, o carrinho, porque tinha que ir, né? Assim, a gente não tinha com quem ficar, ela mamava ali a cada 2, 3 horas, né? Então, ia a tropa todo, o tripé, né? Então, assim, um momento muito marcante assim, nesse momento do puerpério foi o primeiro mês, né? Quando ela fez 1 mês, eu falei, cara, eu consigo, né? Isso daqui dá para fazer, isso daqui tem que funcionar. Então... mas é interessante o que você falou, porque, assim... em relação à questão da organização e tudo mais, porque a gente tem muitas coisas para abordar no pré-natal, né? Assim, muitas coisas. E lógico que a gente, durante a gestação, durante o pré-natal, a gente vai identificando pacientes que eventualmente podem ter uma questão de saúde mental mais desafiadora no puerpério. Acho que é nosso papel, inclusive, isso. A gente aborda isso nas consultas. Então, a gente vai acompanhando a paciente de perto para entender aquela paciente que merece uma atenção a mais, merece um acompanhamento a mais de outros profissionais, né? Psicóloga, né? Assim, encaminhei paciente para Flávia também, psicóloga, psiquiatra, porque a gente entende, de fato, que a gente precisa ter um olhar muito refinado em relação a isso. Mas o que eu falo para a paciente é que às vezes é muito difícil a paciente vislumbrar um pouco isso, porque ela já tem tantas demandas, assim, como vai ser meu parto, né? Assim, tem coisas que parecem mais urgentes, né, em termos de preocupação, de desafio, do que o puerpério. Eu tenho poucas pacientes que falam para mim, doutora, eu posso ser sincera? Eu não estou muito preocupada tanto com o parto, né? Assim, eu estou mais preocupada com o depois. Eu escuto isso muito pouco, porque no fim das contas o parto acaba sendo aquele momento que as pacientes realmente se preocupam mais. É a apoteose, né, de tudo aquilo. Isso, né? A cereja do bolo, eu brinco, né? É o grande encontro. E é o momento eu falo assim, com muita tranquilidade, pelo menos para mim, e o que eu vejo na grande imensa maioria das vezes, é o momento mais lindo da vida com esse seu filho, né? Pelo menos para mim foi, né? E eu acho que é por isso que eu vivo isso todos os dias com tanto amor, porque eu acho que é. Mas o depois é difícil também, né? E a gente fala para o paciente, às vezes, tentar se organizar. Como vai ser a sua rede de apoio? O que você vai fazer? Né? Então, vai ser uma rede... Você vai ter alguém para te ajudar em casa? A gente tenta falar um pouco sobre isso para já tentar vislumbrar um pouco essa organização que pode facilitar o processo, né? Seja uma rede contratada ou não contratada, quem vai estar com vocês? E como vocês podem se organizar para ser mais leve? Mas, às vezes, no momento da gestação, eu percebo que isso é muito difícil, às vezes, né? Elas começam a falar, não, eu tô vendo, mas... né? É bem isso, né, doutora? Porque eu acho que a gente foca no bebê. Pelo menos falando de mim, né? Eu fiz o quarto, enxoval. Nós é a maioria das pessoas, né? Eu acho que, assim, marido, mãe... são as pessoas que olham um pouco mais para a gente. Sim, amigas que já passaram por isso. Mas o protagonista ali daquele show todo é o bebê. Sim. Né? E eu acho que... você falou uma coisa que eu... sei, pensando aqui... depois a gente vai falar um pouco sobre né, o que evoluiu o meu quadro depois e tal, mas eu fiquei pensando o que a gente poderia falar aqui hoje para quem escutar, às vezes, ter alguma coisa que possa ajudar, né? E eu acho, tendo passado por 3 puerpérios, que no primeiro eu me coloquei tanto por ter esse perfil controlador de organização, tal, eu me coloquei tanto, toda essa lista de coisas que... Então, vou voltar a trabalhar, por exemplo, voltei a trabalhar com 5 meses. Tenho que ter uma pessoa que fique com meu filho, a minha mãe vai ficar de olho na pessoa, né? Porque eu não vou ficar em paz com só uma babá com meu filho. Tem que ter uma pessoa que vai fazer a comida. E aí, eu acho que eu passei muitos anos, e isso eu estou constatando agora num processo de terapia. Eu acho que eu passei muitos anos me convencendo de que não, tá tudo certo. Então, eu tenho que estar bem. Porque eu dei o check em todas as caixinhas. Eu fiz tudo aquilo que me dizem, né, que é o melhor para ele, para eu ficar em paz. Só que eu não estava. E eu fiquei anos com essa angústia mal resolvida. Exatamente. Assim. Então, quando a Flávia fala do espelho, que você se olhava no espelho e não se reconhecia mais, eu acho que é o espelho literal e o espelho metafórico também. É o espelho literal porque... gente, assim, né, não vamos mentir, não é agradável. Nada te serve, né? Você não se reconhece, realmente. Seu cabelo começa a cair, fica fino, você tá com uma olheira até a bochecha, não é agradável para ninguém. Mas acho que é o espelho metafórico que é o que pega mais. É a gente se perder da gente
olhar pra gente não se reconhecer, mas às vezes não aceitar isso. Falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tenho tudo que precisava, tudo que me disseram que eu precisava ter. A gente né? brinca que é o terceiro corpo, não é o corpo que você tinha antes, não é o da gravidez que todo mundo Exato. acha bonito, né? Que né? Assim, a questão da barriga, que todo mundo gosta de pôr a mão. E é um corpo que você ainda não se reencontrou, assim, você está se conhecendo de novo, né? Isso, às vezes, tem uma paciente também muito querida, eu podia trazer muitas pessoas aqui que eu gosto muito, e ela teve os bebês comigo antes de eu ter meus filhos, então é uma paciente realmente muito antiga. E eu lembro que no primeiro, e eu acho que até meu olhar do puerpério mudou, né? Porque quando você passa por isso, também você vivencia de forma diferente, né? E no primeiro, ela também é psicóloga, inclusive, e advogada. Ela é psicóloga e advogada, por coincidência. Uma pessoa que tem as duas formações. E aí ela virou pra... Eu lembro que no primeiro pós-parto dela, ela voltou realmente, assim, emocionalmente bem abalada, chorando bastante. Tinha uma rede de apoio, mas a família não era de São Paulo, estava se revezando um pouco para vir. E a gente conversou muito, né? Eu tentei estar o mais próximo dela que eu pude. E no segundo, ela voltou bem tranquila, assim. E aí eu virei para ela, né, também aprendendo um pouco dessa vivência toda. Eu falei, nossa, você tá bem, né? Eu lembro tanto do seu primeiro pós-parto, né? Que bom. Ela virou para mim e falou assim, doutor, o luto do que eu não do que eu não sou mais, eu já vivi. Agora eu consegui já digerir isso. E assim, quando a gente aceita é mais fácil. Eu lembro que ela falou isso. Então, assim, lógico que assim... É o jeito que ela conseguiu se definir, né? E, assim, para ela foi um luto. Não quer dizer que é um luto, gente. Puerpério não é um luto, sim. né? Mas é o jeito que ela se definiu. Eu estou contando uma experiência que eu escutei. Porque é um pouco disso. Eu deixei de ser aquela pessoa, né? Para me tornar uma outra coisa que eu estou ainda me reencontrando. Entendendo quem né? Exato. E quando você volta a se reconhecer, a se reencontrar, faz muita diferença. O que a Flávia falou. Fazer uma coisa para mim, uma coisa que eu gosto, porque você vai lembrando quem você é. Te resgatar nesse processo é algo importante. Né? Não é aquela pessoa que fica pensando só ou no filho, no marido, ou na casa, ou na dinâmica toda. Mas, assim, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Eu falo para os pacientes, o que você gosta de fazer? Mas você sabe, Cá, que tem uma questão, enfim, já contextualizando um pouco, né? Depois, no pós-parto do terceiro filho, tal, eu voltei a trabalhar, mas um tempo depois eu fui diagnosticada com burnout, né, profissional, enfim, da vida, como diz o Dr. Daniel. E ele falou, a gente poderia colocar uma depressão pós-parto também. Ele falou, mas não dá para rastrear depois de qual parto foi, porque foram tantos partos seguidos, no seu caso, que a gente não sabe. Então, não vamos chamar assim, porque eu não vou conseguir atribuir a um parto. Mas, durante muito tempo, eu acho que eu vivi essa questão que eu estava falando, né? Não, tá tudo em ordem, eu tô bem. E eu não parava para olhar que eu não estava bem. E aí, como diz a minha terapeuta, né? Quando você ignora a psique, ela insiste para te mostrar que tem alguma coisa errada, né? E aí isso foi evoluindo e uma coisa que me trazia muita angústia, isso talvez seja algo de útil que a gente possa trazer, eu já estava num ponto que quando eu ouvia isso, faça alguma coisa que você goste, faça alguma coisa que costumava te dar prazer, busque coisas que te relaxavam, eu não achava uma resposta. Eu falava, gente, eu não sei do que eu gosto. Eu não sei o que eu quero fazer. E isso era muito angustiante. Então, acho que quando começam a aparecer sintomas assim, eu demorei muito tempo para entender que isso já era um alerta, sabe? Foram vários meses. Eu falava, não, vai... Porque eu ficava nesse convencimento, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai passar. É uma fase. Sim, é. Muitas vezes é. E muitas vezes passa. Mas às vezes não passa. Às vezes começa a dar sinais de que, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda a coisa. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que quando a gente está falando muito dessas alterações de humor no pós-parto, olhando para essa parte mental que a gente está falando, que é tão importante, e às vezes define, né, a experiência como um todo, né? Totalmente. Porque, lógico que a parte da saúde é importante, né, do corpo, né, está tudo bem com o útero, está bem com a mama, está tudo bem. Mas eu acho que na grande parte das vezes, né, assim, estando tudo bem com o resto, né, eu acho que o que define a experiência de pós-parto acaba sendo essa questão emocional de como se lidou com isso, né? Então, eu acho que, de fato, é muito importante. E nossa grande preocupação é rastrear aquelas pacientes, como eu falei, que têm um risco maior de depressão pós-parto. E, de fato, as alterações de humor que são tão típicas dessa fase, elas estão se transformando, de fato, para um quadro mais arrastado, mais persistente e que merece uma avaliação mais cuidadosa, né? E multidisciplinar de realmente uma depressão pós-parto, porque isso pode ser, assim, muitas vezes, né? Eu acho que a Flávia pode comentar um pouco mais sobre isso, colocando em risco a saúde da mãe, a saúde do bebê, né? Quadros até muito graves. Então, não é só uma questão de não tô feliz, né? Assim, não é, a gente pode subestimar achando que não, tá tudo bem, vai passar. E eu acho que uma coisa que as pacientes cobram muito quando começa a ter quadros parecidos, né? Que eu já vivi muito isso,
É assim, mas você não tá bem? Seu bebê não tá bem? O que você queria mais, né? Como se aquilo bastasse, né? Tipo, só dos dois estarem bem, você já tinha que bastar, você já tinha que estar feliz. O que traz mais julgamento para ela. Exato. Né? Porque ela não consegue validar para as pessoas que estão perto dela o que ela tá sentindo. Exato. E se ela não pode validar, ela vai guardando, e aquilo vai aumentando. E vai entrando até nesse processo. Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso, exatamente. Né? Tá todo mundo dizendo pra mim que tá tudo bem. E às vezes né? ela se sente mal por não estar bem, Exato. né? Porque nasceu o bebê perfeito, né? Você quis tanto esse bebê, como ela assim tá você bem, tá mal, né? Assim, de saúde, se recuperando, não tá doente, né? Acho que tem muito isso mesmo, assim. E acho que tem também uma coisa que hoje... A minha mãe, ela comentou isso, ela falou, nossa, hoje todo mundo fica dizendo que a mulher tá cansada, né? Hoje só se fala da mulher exausta. Que coisa chata. Minha mãe fez esse comentário outro dia. E eu acho que isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim. É uma coisa boa porque, de fato, a gente está falando de sobrecarga mental, sobrecarga materna, que são coisas que até uma geração atrás não tinha tanta atenção, né? Então, é legal falar sobre isso. É importante jogar a luz nisso. Mas, por outro lado, eu acho que isso, às vezes, normaliza que ser mãe é estar cansada. Então, você está cansada mesmo. Você está cansada porque você é mãe. Gente, nem sempre o cansaço é uma coisa... Tudo bem, você é mãe de um bebê pequeno, é lógico que você vai, né, ter noites mal dormidas, isso implica um cansaço. Mas não vamos normalizar uma exaustão porque a pessoa é mãe, porque, às vezes, a exaustão também é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ser olhada, né? Eu acho que tem um pouco de uma banalização aí. Eu sempre falo, né, para as minhas pacientes que eu acho importante a gente se atentar a essa duração desses sintomas, né? Como a doutora Camila falou, eu acho que é um baby blues mais arrastado, mais intenso, né? Esse choro, essa incapacidade de cuidar de você, de cuidar do bebê, essa tristeza, ou às vezes quer dormir muito, ou às vezes não dorme, né? Então, acho que a gente precisa se atentar a esses sintomas, né? No meu caso, eles passaram, né? Durou ali aquele período, eu estava com uma profissional muito capacitada por trás, né? Que ela já ficou em alerta, ela, né? Todas as consultas eu chorava, eu sempre estava muito abalada, abatida, teve até uma consulta que eu voltei, ela falou, hoje você está melhor, sua carinha está melhor, tal. Né? Mas ela também já ligou o sinal de alerta, né? Ela falou, olha, volta para terapia, né? Conversa com sua terapeuta. Então, isso eu acho importante, né? A equipe multidisciplinar, né? Porque às vezes o paciente ele não sabe que aquilo não está bem, né? Que aquilo não está bom, que esses sintomas não fazem parte, que está arrastado. Então, acho que cabe ao profissional alertar, né? A obstetra, o terapeuta, se for o caso, um psiquiatra, né? Então, eu sempre falo para a pessoa se atentar a essa duração, esses sintomas muito intensos, muito arrastados, né? Aí eu acho que é a hora de ligar o sinal de alerta e procurar ajuda de um profissional, né? Como eu falei, pode ser o obstetra, pode ser conversar com o psicólogo, um psiquiatra. Ele tem a capacidade de entrar com esse diagnóstico precoce, né? Eu gosto muito de avisar para a família que sempre vai junto, né? Assim, porque para validar o que a paciente está sentindo, né? Porque senão fica mais uma vez esses julgamentos e eu acho que então eu sempre tento falar para quem está perto para falar assim, olha, observa isso. E eu fico muito feliz. Às vezes os maridos mandam mensagem para mim. Doutor, eu tô achando que eu tô ficando preocupado. Eu acho que tá piorando. Sim. Eles sinalizam, porque às vezes ela fala assim, acho que se você falar com ela, ela vai te escutar mais. Assim, eu acho que você tem que... Quem tem esse canal de comunicação, né, mais fácil com a paciente, nesse sentido, é que tem que ser realmente a pessoa que vai entrar em contato com ela e falar, olha, vamos lá, deixa eu te ajudar. E eu, de fato, acho que uma equipe... Assim, meu papel, lógico, é muitas vezes reconhecer, sinalizar, orientar a família, né? Eu realmente acho que o obstetra, em geral, tem um papel muito importante pela proximidade, pela vivência nos casos, né? Mas eu acho que, realmente, terapia é uma coisa que ajuda muito, né? Assim, a paciente consegue ter um momento para ela e tentar entender um pouco esses sentimentos todos e achar um caminho, muitas vezes, né, em relação ao dia a dia dela, né? De como a gente pode resgatar algumas coisas, igual a Flávia falou. Tem coisas que precisam, às vezes, acontecer. Vamos tirar esse pijama, vamos, né? São medidas, muitas vezes, simples que podem fazer diferença. E em alguns casos também medicamentoso pode ser necessário também, né? E eu acho que desmistificar um pouco isso. Ou falar, mas eu vou fazer mal para o meu bebê. Não, você não vai fazer mal para o bebê. Uma mãe bem cuidada vai fazer bem para o seu filho. Eu também falo isso sempre, né? Que a gente precisa estar bem, né? Para o nosso bebê, ainda mais que a gente está conectada ali diretamente com ele. Né? Então, que eu falei vamos levantar, tira 5 minutos. Às vezes não é fácil, né? Às vezes é muito difícil isso.
E eu acho que, né, a gente estava comentando a questão da expectativa de antes ninguém olha para a mãe, só olha para o bebê, né? Com as minhas pacientes que estão grávidas, como eu já passei por isso, é muito mais fácil. Eu falo, vamos lá, então vamos organizar a sua vida, a sua rotina. Sim. Quem A vai experiência pessoal, no caso de vocês duas, Ajudou muito. Ajuda muito né? a prática Eu falo, profissional. quem vai né? ser sua rede de apoio? Você vai ter rede de apoio? Né? Quem vai ser sua rede de apoio? Pode ser paga, pode ser alguém que vai se dispor a fazer isso. Eu não tinha... Algumas falam, nossa, é verdade, eu não tinha pensado, porque eu não pensei nisso. Né? Eu estava ali preocupada com o meu bebê, de ter uma gestação saudável, de praticar esportes, de comer natural. É isso, meu bebê vai nascer muito bem, nasceu, mas outras coisas eu não me atentei. Né? Então, no meu caso, eu acho que meu puerpério foi muito mais difícil até por conta disso. Né? Então, hoje eu consigo ajudar mais as minhas pacientes porque eu passei por essa experiência. Sim. Então, eu consigo... Vamos lá, quem vai ser? Você vai ter rede de apoio? Se não, vamos organizar isso, porque você vai precisar. Né? Vai ser mais fácil esse caminho. Né? E dá para ser um pouco mais fácil. Né? E que dicas que você dá, Flávia, para as pacientes assim, que estão passando pelo puerpério para tentar lidar um pouco com essas situações de forma não medicamentosa? Eu gosto... Acho que individualizar cada caso. Sim, né? Claro, nada substitui uma terapia, né? A conversa com um profissional, mas eu falo, a começar, acho que uma boa organização, não tem como. Acho que rotina para o bebê, rotina para a mãe, isso dá segurança para todo mundo. Né? Então, acho que é uma coisa assim que eu gosto de trazer muito isso, porque eu vi que faz toda a diferença. Né? Vamos levantar, vamos tentar, tira 5 minutos, tira 10 minutos, vamos tirar o pijama, vamos tomar um banho, vamos arrumar o cabelo, isso ajuda muito também. Né? Conversar, como você falou, com um profissional, o seu terapeuta. Eu brinco, sai do celular. Por que sai do celular? Porque a gente está ali o tempo inteiro amamentando no Instagram. Eu fazia muito isso. Enquanto você está amamentando, chorando, a moça do Instagram está com a vida perfeita, entre aspas, que não é perfeita. Né? Então, é um momento joga que a mais gente pra já baixo, Tá com um né? puerpério maravilhoso, extremamente O maquiada, bebê dela cabelo dorme a escovado. noite inteira. Ela não teve dor na amamentação. Ela já tá magra, cabe em todas Ela as tá roupas magra, dela. entendeu? Ela tá linda, maravilhosa. E você tá lá de pijama, sem comer, descabelada, entendeu? Com o bebê chorando, que você não sabe o que ele tem que ele tá chorando. Então, eu falo, sai do celular um pouco. Né? Porque a gente é natural, a gente vai se comparar com a moça. A comparação que a Camila estava falando, né? As pessoas já se comparam. A minha amiga engravidou em um mês, com quanto tempo eu vou engravidar? Imagina quando você está assim nessa situação no fundo do poço e você vê a outra, né? Entendeu? A outra pessoa numa situação. Exato, Não, então é inevitável, né? É inevitável. Então você fala, nossa, o meu bebê não dorme, por que meu bebê não? Ele deve ter alguma coisa. Essa do celular foi ótima, mas Entendeu? Assim, então eu falo, sai um pouco. Por que você está no celular? Não tá? Porque eu fiquei. Eu Sim, sei, entendeu? Eu não tô criticando. São eu fiz muitas isso. horas ali, né, amamentando. Gente, à noite, é muito você fala, tempo. Vou ficar aqui um pouco. Entendeu? E a gente está se comparando, porque o bebê dorme, a casa tá arrumada, tudo sempre ao contrário do que você está vivendo. Então, assim, eu acho que é uma dica aí sensacional. Né? Eu trabalho muito, assim, também com as minhas pacientes. Tira, sabe, meditação, respiração. Tira 5 minutos, entra um pouco no quarto, sabe? Se conecta um pouco com você, respira. Eu acho que esse turbilhão de emoções que a gente vive, a rotina, é muito difícil. Né? Então, entra um pouco no seu quarto, que seja 1 minuto, que seja 5 minutos. Às vezes, igual eu falei do se arrumar, não é para você passar o dia se arrumando. Às vezes, são minutinhos que fazem a diferença no nosso dia a dia. Né? Então, fica ali um pouco, respira, medita. Né? Eu trabalho muito com elas, é uma intervenção que a gente usa muito na psicologia, que é a ativação comportamental. A gente faz uma agenda ali com a paciente, com atividades que ela tem prazer, que ela domina, e colocar isso no dia a dia dela. Né? Como você falou, eu não me reconhecia antes, né? Eu não me reconheci mais. Do que eu gosto? Isso a gente resgata muito num processo terapêutico. O que você gostava? O que você fazia? Né? O que faz sentido Às ainda vezes, hoje? precisa de um direcionamento profissional, você vê? Precisa, né? precisa. Para poder te ajudar a se reencontrar mesmo. Exato, né? O que ainda faz sentido, né? Porque agora somos outras mulheres, né? Mas o que ainda encaixa hoje em dia? O que faz sentido? Ou o que de novo pode entrar na sua vida, né? Que vai te trazer prazer. Que hábito, às vezes, uma coisa que você não fazia antes, mas que
vai encaixar ali naquela nova dinâmica e vai ser uma coisa prazerosa, né? Eu fui tentando fazer isso ali no meu momento. Eu gosto muito de ler, então ao invés de ficar no celular, eu peguei um livro, o Kindle, e fui ler coisas que eu gostava, né? Fui estudar até sobre bebê, sobre sono, sobre amamentação, que era meu universo. Mas né? não estava vendo foto, comparando. Me comparando né? com a pessoa do Instagram. Né? Então, resgatar coisas que fazem sentido, isso ajuda demais. Né? Então, eu ia ler, eu descia, fazia, sei lá, 10 minutos de caminhada no sol, sabe? Vitamina D, vamos tomar vitamina D, né? Andar um pouco, fazer uma caminhada, quando é liberado pelo médico, voltar a fazer uma atividade física. Eu gostava muito de caminhar nesse momento, né? Respirar puro, eu acho que são pequenas coisas que fazem que transformam, né? Sim, porque a gente fica, né, doutora, naquele universo só. Acorda, é o bebê, amamenta, arrota, dorme, troca a fralda, vai fazer alguma coisa. E é um ciclo, e volta tudo de novo. Todos os dias são muito iguais, né? Sim, eu acho que isso também... Eu acho que quando a gente tem situações desafiadoras na vida, a gente acha que precisa de grandes mudanças para as coisas funcionarem, né? Mas são pequenas mudanças no dia a dia que fazem o verão, né? Assim, e já transformam. Então, às vezes, você, de repente, assim, eu não quero mais quando meu filho, eu quero, sei lá, vou dar uma babá full time. Não é isso. Você só precisa de um tempinho, às vezes, que te dá esse respiro para você conseguir voltar de novo, né? Então, assim, eu acho que não precisa de grandes mudanças. Às vezes são pequenas mudanças, já funcionam e já trazem uma leveza, já trazem uma experiência melhor do pós-parto, né? Porque essa perspectiva de que precisa acontecer alguma coisa gigantesca, isso também deixa a pessoa mais para baixo, né? Porque a pessoa fica pensando, nossa, para resolver isso aqui, vamos imaginar que uma pessoa que não tem uma condição financeira, eu tenho que contratar uma babá, eu não tenho como fazer isso. Então, isso, não vai ter jeito isso aqui, né? Ou precisa, sei lá, meu marido mudar drasticamente, ou eu mudar de casa, coisas grandiosas que implicam um super trabalho, né? E é como você falou, às vezes não é isso. Então, eu acho que nosso intuito sempre é ajudar as pessoas, né, com informação. E eu acho que trazer esses resgates para quem está escutando são importantes, né? Porque, de repente, aquela paciente que está passando pelo puerpério realmente vai escutar e vai se sentir um pouco mais abraçada. E como né? eu falei, né? Como eu não tive rede de apoio, então eu posso falar que dá para tirar 5 minutos, né? Sim. Para a gente se cuidar um pouco. Aí a organização, como eu falei, fez toda a diferença. Então, ela tá dormindo, aí meu marido assumia, aí eu descia um pouco, eu fazia uma caminhada. Nada para, vou voltar à minha forma. Não era esse o objetivo. Né? O objetivo era outro. O objetivo era a minha saúde mental. Né? Isso que eu precisava resgatar naquele momento, né? Eu tinha um bebê que eu precisava cuidar, né? Então, o que eu menos estava preocupada naquele momento é voltar à minha forma. Não era esse o objetivo. O objetivo é eu ficar bem para cuidar da minha filha, porque era só eu e meu marido, né? Então, acho que, como você falou, esses pequenos resgates fizeram toda a diferença. Eu pensava, se eu consigo me arrumar para ir numa consulta com a minha médica, com a pediatra, eu posso me arrumar para ficar em casa, então vamos lá. Então, me arrumava, tirava o pijama e fez toda a diferença na minha vida. Assim, eu acho que ali eu fui voltando, ali eu fui me reerguendo. Eu acho que contando um pouco da minha experiência do puerpério, né, que é engraçado, eu achava que como eu estou acostumada, né, plantões, madrugadas, eu sempre achei, falei, não, gente, isso não vai ser um problema para mim, né, porque assim, já estou muito acostumada, né, assim, isso faz parte da minha rotina. Então, eu nunca tive medo sobre isso, nunca. Mas é o que eu falo para os pacientes hoje, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente que é médica e eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu sei que vocês estão acostumados aí com os plantões da vida, né? Porque eu volto um pouco para mim nessa hora do que eu passei, mas é diferente, porque são muitas noites mal dormidas. É um ciclo que não termina, né? Então, assim, para já fazer entender que vai ser diferente, que assim, então realmente daí eu me deparei exatamente, né, com tudo que vocês viveram, eu também vivi, né, como médica e mãe, né, tentando também equilibrar os pratos, tentando muitas vezes não verbalizar o que eu estava sentindo, porque eu achava que eu tinha que ser forte, porque as pessoas esperavam isso de mim, né, afinal, né, a gente sempre se coloca nessa posição que eu preciso aguentar o tranco, né, e eu acho que eu fui também confessar para o meu marido algumas coisas muito tempo depois. Eu falei, deixa eu te falar, esse momento eu não estava bem. Eu acho que foi muito pesado para mim viver isso e aquilo, né? E eu lembro, assim, com clareza, eu falei assim, o que te trouxe conforto no puerpério? Eu juro para você, era no final de semana, eu lembro do meu pai entrando pela porta com um saco de pão e
fazendo um café. Eu falava assim, gente, eu tô tão feliz. Tem alguém cuidando de mim, eu acho que era isso. E assim, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, mas era um olhar diferente. Eram os meus pais entrando pela porta, entendeu? Tem alguém com um cuidando saco de mim. pão e um café, entendeu? Então, assim. Né? Então... E é legal, né, doutora, você trazer isso, porque, por exemplo, eu que não tive rede de apoio, coisas que eu faria diferente, talvez numa segunda gestação. Buscar essa rede de apoio, às vezes virtual. Tem grupos no Facebook, lógico, grupos sérios de mães. Tem grupos no WhatsApp. Né? Eu tenho pacientes que fazem parte de grupos de puerpério do homem. Né? Dicas, enfim, como que é esse período para homens. Então, eu acho que buscar redes de apoio, às vezes, quem não tem condição, enfim, se não for paga, mas... grupos, mães, né? Isso ajuda muito também. É porque às vezes é interessante você falar sobre isso, né? O nosso objetivo realmente tem um olhar hoje, né, voltado para a mulher. Nosso bate-papo veio um pouco por conta disso, mas eu acho que os maridos, né, e os acompanhantes, os parceiros, parceiras que tem nesse momento, muitas vezes, eles ficam tentando aguentar o tranco também um pouco, né? Assim, tipo, não, eu tenho que aguentar. E as pessoas vão desabando também, né? Então, acho que ter alguém para compartilhar é bem interessante e poder dividir isso, né? Sim, assim. que é outra intervenção que eu acho bem importante nesse momento, né? Buscar então essa rede de apoio, né? Acho que faz toda a diferença mesmo nesse processo do puerpério. E Patrícia, eu acho que eu queria trazer um pouquinho também nessa fase que você falou do puerpério, que a gente fala que não termina nunca, né? Assim, a gente não sabe quando termina. Não terminou ainda. A gente brinca, né? Um puerpério infinito, né? Porque a gente está falando, né, na verdade, dessa vivência do pós-parto, né? Eu tô com meu bebê e agora como as coisas vão acontecer. E eu acho que isso dá manga para outro podcast, assim. Mas sobre a volta do trabalho, né? Que você falou que para você foi uma coisa muito desafiadora e os sentimentos todos que vieram com relação a isso. Então, acho que também, de novo, foram voltas, cada uma foi uma. Eu voltei das 3. Depois das 3 partes, eu voltei a trabalhar. Eu parei de trabalhar quando o meu mais novo já tinha quase 1 aninho, assim. E foram bem diferentes. Eu acho que o primeiro... Eu acho que coincidiu muito com essa fase, que eu organizei tudo para que aquela volta acontecesse dentro daquilo, né, que eu sempre ouvia que era o necessário. Então, tinha lá uma babá, que era uma pessoa recomendada por uma amiga. A minha mãe ficava grande parte do tempo junto com a babá. Então, assim, né, em tese, estava supervisionada. Ali eu podia ficar mais tranquila. Mas eu acho que eu fui ignorando que eu não estava bem com essa situação, com esse arranjo. Eu não estava realmente... em paz com aquilo. E aí é engraçado, só agora, né, 5 anos depois no trabalho terapêutico que eu estava te falando, eu percebi, às vezes, gente, eu lembro de alguns momentos do meu filho mais velho com essa babá, que era uma pessoa boa, depois acabou não dando certo, assim, mas ela cuidou bem dele. Mas, gente, me dá uma angústia, como se eu tivesse deixando o meu filho com, sei lá, sabe, uma pessoa horrorosa. E não era. Mas foi como eu experimentei aquilo. Então, eu já estava negligenciando os meus sentimentos em relação a tudo aquilo desde lá de trás. Então, assim, se eu puder dar uma dica, não façam isso. Né? É que, às vezes, é difícil a gente entrar em contato, né, com o que a gente realmente está sentindo. Por conta de todas essas pressões, da pressão que a gente mesma coloca. Né? Então, o primeiro, eu acho que a volta ao trabalho, mas teve muito uma carga... que é uma carga muito cruel, eu acho, pelo menos do mercado corporativo, que foi onde eu sempre trabalhei. Parece que você tem que provar para todo mundo e para você que você ainda consegue fazer aquele trabalho. É um clichê, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tenha filhos como se não trabalhasse, trabalhe como se não tivesse filhos. Como se você fosse 2 pessoas separadas. Exato. Né? E que você tem que, de fato, exercer plenamente, separadamente essas funções. Mas é até mais, sabe? Eu estava conversando com uma amiga recentemente sobre uma outra colega nossa que teve o 2º filho e estava voltando de licença maternidade. E parece que ela recebeu um trabalho super complicado para fazer uma análise que era, assim, bem cabeçuda mesmo. E aí, essa recém-mãe, né, pela 2ª vez, se sentiu super insegura. E ela colocou tanta pressão nela mesma. E aí, o que essa minha amiga estava ponderando comigo isso não devia ter sido passado para ela. Porque ela não é capaz? Claro que não. Mas, gente, olha o que ela está vivendo, né? E foi uma coisa que a gente... Enfim, aí a gente divagou um pouco sobre isso, né? Se fosse um cara que tivesse em depressão por qualquer motivo,
o gestor provavelmente ia pensar isso sem ninguém precisar avisar. Pô, fulano não tá muito legal, ele não tá numa época muito boa. Não é hora de eu passar para ele um trabalho desse tamanho. Sim. Por que com a mulher voltando da licença maternidade não tem esse cuidado? E você ainda alimenta, né? Culturalmente, isso ainda alimenta não só ela, o empregador querer que ela prove, então vamos ver aí se você agora pensa em alguma coisa que não é só o filho, como ela se coloca essa pressão, né? Não, deixa eu ver se eu consigo, porque, gente, acho que é uma coisa que a gente não comentou aqui ainda do puerpério, mas que acontece muito. O tal do mommy brain é real, né? Você fica, assim, meio... Primeiro que você não dorme, acho que isso aí, né, independentemente de qualquer questão de gestação. Uma pessoa que fica, como você falou, prolongadamente com o sono prejudicado, ela não tem atenção, foco normal. A gente sabe, né, colocando só fazendo um comentário aqui, que as pessoas, a gente tem um tempo de sono adequado, né? Então, se a gente não tem um tempo de sono adequado, não é restaurador. E a mulher submetida na vigência desses sonos interrompidos, né, noites mal dormidas seguidamente, isso é impactante também. Sim. Então, quando a gente está falando desses cuidados do puerpério, né, que eu acho que vocês ajudaram tanto a falar, a Flávia deu dicas tão importantes, eu falo assim, eu sei que assim, não dá para dormir só quando o bebê dorme, mas assim, você tem que dormir em algum momento, entendeu? Assim, você tem que priorizar o seu sono, porque isso vai te ajudar a produzir leite, vai te ajudar a levar melhor essa fase, né, do pós-parto. Regular o humor, né? Tudo. Isso vai provavelmente fazer que a sua experiência seja melhor e muitas vezes pode ajudar até a evitar uma evolução para uma depressão, para quadros mais graves, mais arrastados, né? Porque você conseguiu pelo menos ter um descanso, ter alguém que você possa... Não, cuida um pouquinho que eu vou descansar. Conseguiu dividir um pouco essa tarefa, né? Porque eu acho que antigamente, assim, voltando um pouco, né, nessa questão do tempo, né? Eu acho que antigamente as pessoas tinham mais rede de apoio, né? Assim, As famílias eram maiores, eu acho que conviviam mais próximas, né? Tinha muito... pai, mãe, na ausência de pai e mãe tinha tio, tia, primos de idades variadas, né? As pessoas andavam em grupos maiores, né? Sim. Eu acho que a gente foi criando núcleos, né, menores, assim, né? E isso tem impacto nesse momento que a gente vive, né? Assim, em relação ao puerpério atual. Então, eu acho que essa mudança, né, dos núcleos familiares e tudo mais, o número de pessoas na família, com certeza impactou. E a gente sempre tinha uma tia para ajudar, né? Tinha uma história assim, né? Tinha alguém por perto para dar um socorro. E por que as mulheres agora têm que, né, assim, fazer tudo sozinhas? Porque acho que as mães tinham assim, mas a gente não tinha ninguém. Elas tinham, né? Não com esse nome, né? Talvez. Né? Rede de apoio, né? Ou talvez não contratada, né? Talvez não babá, talvez não escolinha, talvez não nessas coisas mais institucionalizadas, mas tinha. Exato. Né? Mas eu acho que... Então, a gente estava dizendo, né? Quer dizer, a privação de sono é uma coisa que prejudica qualquer pessoa. Sim. Mas a mãe, no pós-parto, ela ainda tem um monte de ações hormonais, né? No cérebro, na cabeça, que realmente é a natureza sendo muito inteligente, dizendo, olha, agora você tem que focar nesse pequeno ser que depende de você. E você querendo fazer uma outra coisa, né? Que não é exatamente nessa linha. Então, eu acho que isso foi muito difícil para mim na primeira volta. Eu queria mostrar para mim, não, eu ainda consigo fazer isso aqui. Eu acho que isso foi bem duro. Na minha segunda volta, aí já teve um pouco mais de questões externas também. Eu já não estava feliz no lugar onde eu estava, eu já estava muito na dúvida sobre se eu continuava lá ou se eu saía. Então, ali tinha um contexto social que talvez muitas famílias passem, né? Fica essa coisa... mas aí eu vou abrir mão de um trabalho, mas, poxa, já são 2 filhos, né? Eu vou abrir mão de uma renda, não sei quanto tempo eu vou demorar para me recolocar. Eu tenho 2 crianças pequenas. Ficava essa tensão. Mas também vou ficar num lugar onde eu não estou feliz, num lugar onde provavelmente eu não seja acolhida como mãe de 2, né? Então, teve essa dificuldade. A terceira volta, na verdade, foi a minha licença mais curta de todas. Mas eu achava que tudo bem. Porque eu achava que eu já tinha passado por isso outras 2 vezes, então que eu saberia como manejar essas pressões melhor. E, para minha surpresa, eu não soube. Porque eu acho que eu já estava realmente na evolução desse quadro, né, de não estar bem, já estava caminhando mesmo para ter o burnout e tudo. E aí era já assim, uma sensação constante de eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Aquela sensação de que, assim, uma hora essa corda vai arrebentar. De um lado ou de outro, né? Ou eu vou ter alguma coisa, ou eu vou cometer um erro crasso no trabalho. Aquela dificuldade, assim, de... Eu não vou conseguir equilibrar todos esses pratos. Isso aqui vai desabar.
Então, cada um foi diferente, né? Assim, a cada volta ao trabalho teve um aspecto, desafios, assim. Assim, é interessante, né, ouvir a Patrícia, porque para mim foi completamente diferente a volta ao trabalho. Né? Eu voltei, eu precisei voltar, minha filha estava com 2 meses, eu sou psicóloga clínica, né, então não dava para eu me afastar muito tempo, eu já tinha organizado a minha saída com os meus pacientes, enfim, eles já sabiam que eu ficaria ali por volta de 2 meses. Alguns pacientes, por conta do quadro, eu precisei encaminhar, né? E aí, então, eu voltei, depois de 2 meses. E para 2 meses só? 2 meses. Caramba. E como home office, né? Então, ficou muito mais fácil. Né? Eu não saí de casa, então, conciliei a rotina, né? A organização com as mamadas, enfim. Então, e para mim foi muito bom, entendeu? Eu acho que ali ajudou muito a volta ao trabalho. Né, esse resgate né, da Flávia. Saiu daquela coisa tipo amamentação, troca de fralda, Exato. né? E poder contribuir, né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que poder ajudar pessoas, poder ajudar até com a experiência que eu estava passando, fez toda a diferença. Né? Então, para mim, já foi uma outra experiência a volta ao trabalho, Foi muito positivo, né? Para mim foi muito bom. Assim, dali eu percebi já que vamos embora, decolou, né? E esse gerenciamento das emoções, né? Que você a gente estava discutindo sobre isso, né? Como que você fala isso para os seus pacientes? Assim? A importância, né, doutora? Eu acho que a gente identificar aquilo que a gente está analisar as nossas emoções, identificar aquilo que a gente está sentindo. Isso é muito importante, né? Eu percebo que às vezes a pessoa... eu escuto em consultório, né? Às vezes, o que você está sentindo? A pessoa não consegue descrever o que ela sente, não tem um nome aquilo, né? O que você está sentindo? Nossa, de manhã eu acordei e fui... Aí a pessoa traz, às vezes, alguma ação, algum comportamento. Tá, mas o que você sentiu quando você acordou? Ela repete alguma outra coisa. Eu falo, tá, vamos falar de sentimento. Que sentimento que você tem? Nossa, que pergunta difícil. Né? Porque a gente não está acostumado a parar e falar o que eu estou sentindo. É medo, é ansiedade? O que você sente? Né? Então, isso é muito importante. Né? E a gente trabalha muito essa questão em consultório, né? A percepção que o paciente tem de um evento, do que está acontecendo, isso afeta completamente as emoções dele, que afeta os comportamentos dele. Então, isso é muito importante. O que você sente? A pessoa, às vezes, ela está tão nesse turbilhão de coisas que ela não consegue falar. Ela nunca parou para pensar, nunca né? Parou. Não é igual a Patrícia estava falando, que não parou para identificar, né? Ou não parou, acho que mais para admitir mesmo, sabe? Fica um pouco aquela, no meu caso, assim, era muito mais aquela pressão de, mas tá tudo certo. Então, vamos... Tem uma coisa ali que tá incomodando, mas como tá tudo certo, vamos espantar isso, né? Porque vai passar. Eu acho que E isso até é um recado, acho que é legal pra gente deixar, né? É claro que quando você não tem rede de apoio, é fácil de entender que a coisa é mais difícil. Mas, às vezes, mesmo com rede de apoio, por qualquer razão, aquela mulher está sentindo que o negócio está complicado. Certeza. Então, não é porque, às vezes, você tem todo o script ali, né? A mãe que ajuda, a sogra, não era o meu caso, mas, sei lá, a sogra que também é super ponta firme, o marido, o filho que está bem. Não é porque está tudo certo que você não pode não estar bem. E uma coisa que... o bebê não é um robô, né? Eu falei muito aqui da rotina, mas às vezes não dava nada certo, né? Às vezes você programava atendimento, então eu acho que é ter essa autocompaixão também. A gente vai falhar, as coisas às vezes não vão sair conforme a gente organizou, programou, até porque a gente tem um bebê, não um robô, né? Então, assim, o máximo ali em casa a gente tentava organizar. Na maioria das vezes dava certo, né? Mas às vezes não dava e tá tudo bem, né? Ainda mais aquele negócio, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente vai falhar, a gente vai errar. Às vezes você vai tentar organizar, né? No seu caso, reuniões, clientes com criança, né? Você pega na escola, não pega, e às vezes não vai dar certo. Às vezes a criança fica doente. Um dia eu estava atendendo e escutei minha filha se esgoelando. Ela tinha caído e cortada, machucou, assim, enfim, não foi nada. E eu tive que pedir uma licença para minha paciente. Ela é mãe, então ela, não, tudo bem e tal. Porque é isso, são imprevistos
Não é para acontecer, mas acontece, né? Então, acho que a gente também aprender a ter esse autoacolhimento com a gente mesmo. Acho que a gente está numa geração de se culpar muito, de exigir muito da gente, né? Você trouxe a questão do controle. Eu também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco controladora no sentido de querer que tudo saia bonitinho, certinho. Então, acho que a maternidade veio para me mostrar isso, entendeu? Às vezes as coisas não vão sair como eu quero, como eu sono, né? Ah, não, o bebê vai dormir, não vai dormir. Às vezes, simplesmente, ele não dormiu. Às vezes, você não entende o porquê. Não é dente, não é sal, não é nada, ele não dormiu. Né? E, às vezes, a gente quer um nome, né? Por que que ele não dormiu? Né? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Né? Será que é foi isso? Foi o óleo de lavanda que eu não coloquei no banho na noite? Tipo, sabia? Foi a massagem que eu não fiz? Não. Ai, eu não coloquei a musiquinha antes. Mas a gente se culpa, né? Entendeu? A gente se culpa muito. E um processo, né? A gente trabalhar isso, essa autocompaixão. Não deu certo. Por exemplo, hoje, para mim, né, para eu estar aqui, é isso. Meu marido me deixou aqui com a minha filha, lembrando, né, sempre tem que ser todo mundo. E aí, é isso. Então, hoje eu tô muito mais leve. Então, pegou bem na hora da soneca dela, faz a soneca depois. Ou hoje não vai fazer as 2 sonecas, vai fazer uma. Então, acho que a gente flexibilizar um pouco isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque a gente já tem uma grande responsabilidade aí, que é criar e educar um ser humano, né? Então, que seja feito de uma maneira um pouco mais leve, com a gente mesmo, porque às vezes não é nem só o outro, é a gente com a gente. Mas eu acho então, que isso que você está dizendo se aplica muito à questão da volta ao trabalho também, porque... às vezes, eu falo pela minha experiência, né? A gente não tem essa autocompaixão de olhar e falar que, às vezes, aquele lugar que era um lugar bom para você até então, um lugar onde você tinha imaginado uma carreira, etc. e tal, não é um lugar onde cabe você como mãe. Ou, às vezes, não é um lugar onde cabe você como mãe de 2, como mãe de 3. E... eu acho que eu tinha uma coisa assim, muito... dividir os aspectos da vida em caixinhas herméticas que não se comunicam, né? Então, assim, isso aqui está encaminhado. Minha carreira, trabalhei, fiz mestrado, tá aqui. Vou trabalhar nesse lugar, vou cumprir essa carreira, né? Tá, o resultado vai ser esse, e aí isso aqui está resolvido. Né? E aí, como eu falei, no pós-parto do meu segundo filho, eu já não estava mais feliz naquele lugar. Provavelmente por conta da experiência acumulada do pós-parto do primeiro. Só que foi muito difícil para eu realmente aceitar e me escutar, porque eu podia abrir mão daquilo e, às vezes, procurar uma alternativa de trabalho onde eu coubesse, como mãe de 2, depois até como mãe de 3. Né? Ali eu não cabia, só que ficava muito essa culpa. Mas sabe o que eu né? acho não que posso deixar. Eu falo para as pessoas em geral, assim, às vezes médicas que estão tentando engravidar e vão mudar a rotina, eu falo assim, olha, eu acho que a maternidade me trouxe as melhores escolhas profissionais, porque eu consegui falar os nãos que eu precisava falar. Exato. Porque às vezes tem coisas que eu jamais falaria não, mas num contexto de que eu precisava colocar a minha rotina como mãe e pessoa que trabalha, né, não dava, né? Então, assim, eu comecei a falar, olha, infelizmente eu não vou mais conseguir fazer parte disso. Ah, mas você não vai? Sério? Eu falei, não vou, não tô conseguindo. E, assim, no fim eu abri portas para outras oportunidades, eu montei a clínica e tudo mais, mas, assim, talvez, se não fosse a maternidade, no meu caso, especialmente, eu não teria falado dos nãos que eu precisei. Mas eu percebi... Isso é super legal você falar. Outras portas se abriram. Outras não portas é se o abriram. fim. Não é o fim. Mas na hora que é o momento que é difícil a gente, de fato, reconhecer isso, né? E eu senti o espanto das pessoas. Mas você vai ter coragem de sair disso que você está fazendo? Eu vou ter coragem. Porque, assim, eu não tô conseguindo realmente conciliar. Então, eu acho que é isso, né? A gente reconhecer que a gente pode traçar novos rumos, né? Traçar novos caminhos, que outras coisas são possíveis, que portas se fecham, janelas se abrem e que as coisas vão mudar e muitas vezes mudam para coisas melhores, né? A gente tem que ter paciência, né? Resiliência, muitas vezes, né? Nas situações para poder realmente traçar novos percursos, novos caminhos, né? E, gente, está acabando o nosso podcast. Que pena, tudo que é bom passa rápido. Dava para ficar mais umas 3 horas. A gente vai, com certeza, ter temas para outros podcasts. Eu acho que
essa questão da maternidade vem muito forte, assim, a gente tem muito o que falar disso. Muito, não dá tempo para falar tudo. Não dá tempo, né? Mas eu queria, então, deixar, assim, um recado para as pessoas que estão escutando a gente, assim, fazendo um resumo, né, das coisas que a gente conversou. Se organize já ainda na sua gestação. Pense como, né, como a Flávia falou, tente trazer essa organização para dentro da sua casa. Se você já teve o bebê, reflita um pouco, né, sobre a sua rotina, como as coisas estão funcionando, quem está te ajudando. Você está se permitindo descansar, você está se permitindo se alimentar, como isso pode acontecer. E se a paciente está escutando isso, mas percebe que precisa de ajuda, compartilha com alguém, né, da família, para mostrar que isso é válido, que o que ela está sentindo, os desafios da maternidade realmente estão acontecendo. Ela precisa validar o que ela está sentindo, ela precisa de descanso, ela precisa de ajuda. O puerpério não é brincadeira, é uma fase muito linda, de uma íntima relação com o seu bebê, mas que é muito desafiadora, né? E para ser uma experiência melhor, muitas vezes precisa desse suporte, precisa de uma ajuda profissional, precisa de uma ajuda familiar, né? Precisa de uma rede, de repente, contratada, se você não tem pessoas próximas a você. Mas reconhecer tudo isso pode fazer muita diferença. E se vocês quiserem deixar algum recado especial para as pessoas que também estão escutando a gente? Eu queria agradecer o convite. Acho que você finalizou muito bem, né? Acho que é se atentar como profissional da saúde, né? Acho que você conseguiu resumir muito bem, pelo menos muitos pontos que eu trouxe. E eu acho que se atentar, né, doutora, aí para esses sintomas no início aí, né, depois que o bebê nasce, porque, né, a gente está falando aí de prevenção, né? Pode ser prevenido aí essa depressão pós-parto. Né? Então, acho que se atentar a isso, eu acho que se organizar, né, durante a gestação, acho que tudo isso faz bastante diferença. Então, obrigada pelo convite, espero que eu tenha somado aí um pouco com mães ou pessoas que estão assistindo a gente. Então, ao invés de repente, ficar ali vendo outras pessoas nas redes sociais, você pode escutar o podcast. Essa é a mensagem principal. Compartilha o podcast para quem está saia do celular, mas não saia do podcast. Já compartilha esse podcast para quem está escutando a gente, porque aí, olha, uma informação, a pessoa vai se sentir acolhida, né? Com tudo que a gente está falando aqui, validando todo esse momento dela e vai se sentir comparada, né? De repente, com situações que não são reais, né? Que a gente sabe que não são. Né? Com certeza. Eu queria agradecer também. Obrigada, adorei falar. Espero que meus pitacos tenham tido alguma utilidade. Com certeza adorei ajudou. Conhecer a Flávia. Prazer, Patrícia. E acho que, gente, se assim puder deixar alguma mensagem, é isso. Assim, não é porque tudo, às vezes, ou muitas coisas tão, como todo mundo diz que deveria estar, ou tão positivas, que você não pode estar se sentindo mal. A gente sente o que a gente sente, né? O psicólogo sempre diz, sentimento não é certo nem errado, só é. Isso mesmo. Só né? Então, assim, acho que às vezes tem muita gente... Não foi o meu caso foi uma questão de realmente eu demorar para perceber, mas se às vezes você sente que você não pode falar com uma mãe, porque vai ter um julgamento, alguma coisa assim, às vezes não por maldade, mas porque, poxa, né? É muito natural, como você falou, as pessoas dizerem, mas tá tudo tão bem com você, seu bebê é tão saudável, por que você tá se sentindo assim? Procurar uma outra pessoa, às vezes até um psicólogo, né? Um ambiente ali isolado, onde você possa entender o que está acontecendo, né? Porque, como você falou, o diagnóstico precoce ajuda demais isso a realmente passar, porque passa. Isso passa. Que eu ia falar, eu acho que é legal terminar falando. Frase que eu ouvi, que eu falava, tá bom, vai passar. Vai doutora, passar. Assim, vai passar, essa fase vai passar. As noites difíceis, elas vão passar, né? A cólica vai passar, esse momento vai passar. Né? Então, eu acho que, óbvio, muitas pessoas precisam de ajuda de um profissional, né? E acho que isso que importa, né? Isso também para passar, Exato, né? Pra passar. Às vezes, mas para deixar mais saudade do que desconforto, né? Eu acho que tem que ter esse olhar e essa ajuda que a gente está falando. Exato. Né? Eu acho que é isso, sabe? Então, tá bom. Olha, eu gostei tanto desse bate-papo e eu tive a sorte de vivenciar a maternidade dessas duas mulheres lindas aqui, né? 3 vezes. Então, assim, vi de perto toda essa construção, né? Tentando ajudar o máximo que eu podia ali, porque realmente é muito especial. E eu queria agradecer mais uma vez a presença delas aqui. Eu sei que realmente é um esforço, eu agradeço muito, né, por vocês estarem aqui. Mas tentando realmente passar informação para quem está do outro lado e esperando ajudar alguma mãe que está com o coração apertado porque não sabe como compartilhar o que está sentindo. Então, agradeço demais quem está escutando a gente aí hoje. E a gente está pelo Instagram, tem um link para as demais redes sociais. Então, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok, a gente está no Spotify. Então, você consegue compartilhar esse podcast com muita facilidade e ajudar alguém por aí. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Obrigada.